esse é o terceiro encontro que a gente começa da Vila 11 para essa criação, então ele já tá lançado, já está meio caminhado e agora está na hora da gente entrar em umas camadas mais profundas. A gente já sabe o que não é, né? A gente já sabe que não é um empreendimento imobiliário, que não é um monte de amigos sonhando em fazer algo diferente, mudar o mundo. Não é uma tábua de salvação. E a gente também já sabe um monte de coisa o que é, porque são princípios que a gente está trazendo, que a gente está extrapolando de nós mesmos, né, no nosso processo aqui cotidiano, e são princípios que estão sustentando. E esses princípios, eles têm um olhar que dá para resumir numa frase, mas que as palavras dizem muito pouco se a gente não desenvolve o sentido delas. Mas é a autopoiese, que é a autocriação de si mesmo, se diferenciando o tempo todo em relação. Então, o que isso quer dizer? Que é uma maneira de conviver onde você não tem o outro como seu referencial, onde você não vai ter o outro para dizer se você está melhor ou pior. Que nem na escola, né? Eu lembro que um dia o Guto chega em casa pequeno, moleque ali, com uns 8 anos, tinha prova de matemática, e ele chegou com uma prova que valia de 0 a 10, ele tirou 4, super feliz. E falei, como é que você está feliz tirando 4? Ele falou, a maioria tirou, todo mundo tirou menos que 4, a minha foi a nota mais alta. Então, quer dizer, não aprendeu nada, mas todo mundo aprendeu menos, então ele estava na vantagem. Então, é esse lugar comparativo, que quando a gente vê o outro bem, a gente se sente mal, e quando a gente vê o outro mal, a gente se sente bem, e não é por maldade, não é por inveja, não é por falta de consideração e nem de amor, mas é porque toca na gente a referência. Então, um dos princípios que a gente vem cultivando e investindo bastante aqui é a gente desinvestir o referencial, a comparação e a competição, e trazer bastante a legitimidade e pertencimento que não é dado, não é conquistado, não é condicionado e não vem de fora. Vem porque você está aí vivo, nasceu já basta para estar legítimo. Agora, se você serve para tal e tal trabalho, para tal e tal experiência, já é outra coisa, mas a legitimidade e o pertencimento a gente não questiona. Aqui a gente vai descobrindo que nem alguém começa a dar uma iniciação, começa a fazer alguma coisa, aí junta o outro e faz junto e começa a fazer muito melhor. Então é óbvio que é aquela pessoa que vai assumir aquele processo porque ela faz melhor, ela se encontra mais com aquilo, né? E o outro fica liberado para fazer outra coisa. Então, a sua qualificação não desqualifica o outro. Você não fica pior porque alguém está indo bem. Todo mundo ganha quando alguém faz alguma coisa que faz bem. Eu tenho estudado a biotipologia. Foi um estudo que eu comecei há uns 20 anos atrás e depois esqueci e retomei agora. Algumas vezes eu fazia alguns cursos de medicina chinesa e vinha esse tema, me encantava, e agora ele voltou mais forte. E aí, olha que interessante, a biotipologia, baseada nessa linha chinesa da medicina, ela diz que que todos nós somos compostos por 5 elementos, que é madeira, fogo, metal, terra e água. São 5 elementos que a gente é composto. E, de uma maneira geral, todo mundo tem um dos elementos que sobressai. E a maioria tem mais do que um elemento, tem 3, 4, às vezes até 5, e alguns vai ficar com 1 ou 2 elementos. Mas o que é mais interessante é que me encanta nisso, é que todos os elementos, quando ele acontece no equilíbrio, aquela pessoa, tudo que ela faz, tudo que ela pensa, tudo que ela sente e a maneira que ela se relaciona, que é diferente em cada elemento,
e ainda mais, e se a gente colocar as composições singulares, então madeira e madeira vão ser diferentes, porque tem muitas variantes, né? Mas tem uma linha ali, tem um equilíbrio, por exemplo, para a madeira. Quando ela está equilibrada, tudo que ela faz bem para ela e faz bem para a sociedade. E quando ela está desequilibrada, tudo que ela faz mal para ela e faz mal para a sociedade. Acontece que o que ela faz, o ritmo dela, o pensamento dela, o ciclo dela é diferente de um ciclo da água. Então, se eu colocar 30 crianças numa sala de aula, onde ali tem os 5 elementos pulsando de maneira diferente nas crianças, e coloco todas elas no mesmo horário, com a mesma atividade, com a mesma necessidade, com certeza todas vão se desequilibrar, porque nenhum vai contemplar nenhuma delas. Umas vão se adaptar mais, outras menos, mas todas vão se desequilibrar. E aí, por isso que a gente precisa viver em comparação, em competição, porque eu já não tenho mais a minha própria experiência como uma medida, eu preciso de um referencial. E aí a gente começa a criar. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, e só para dar um exemplo claro, né? E essa minha amiga, ela, nesses meus estudos, estou investigando ainda, ela apresenta ali um temperamento. E ela conseguiu colocar um outro temperamento por cima, porque era o que agradava o pai e a mãe. Então, ali na família, se ela colocasse esse outro comportamento, que não é o temperamento dela, ela conseguia agradar pai e mãe. Então, vira uma confusão tremenda, porque você não tem aquela matéria-prima, você não tem aquele recurso, aquilo vai vir com esforço e sempre com uma necessidade de recompensa, porque por si só você não tem a sensação da satisfação de estar simplesmente sendo você sempre está esperando que o outro te reconheça para compensar o esforço. Então, a gente foi dando conta disso e assim eu fui usando vários recursos para isso, eu fui trazendo nossos experimentos. Em nenhum deles eu me especializo, em todos eles assim eu vou integrando. Então a gente já olhou para as nossas luas, a gente já olhou para as polaridades, né, que são tão singulares. Podemos qualquer dia olhar para o biotipo, que é muito interessante, assim, é bem rico, sabendo que sempre é um padrão, que é um início. Por exemplo, se eu tenho um biotipo bem claro e e que eu sei qual é o meu biotipo, que no caso é madeira, ele é um início, ele é uma matéria-prima para iniciar. Ele não é ele não é uma condenação, ou ele não é um destino. É uma matéria-prima. E quanto mais eu estiver alinhada com essa matéria-prima, mais eu potencializo a potência dessa força e potencializo as relações que partem a partir desse elemento. Se eu me comparar com alguém que tem um elemento terra prioritário, e eu vejo aquela pessoa se dar muito bem, eu quero então fazer igual ela, mas não é um elemento, de repente, que eu tenho acessível, eu vou sofrer muito, eu vou vestir uma máscara, e essa máscara vai colar. E aí eu vou ter que sustentar essa máscara com bastante esforço e bastante conflito interno, né? Então, por essas e outras, e por vários caminhos, a gente aqui vem olhando para isso e perdendo, arriscando perder máscaras, perder a necessidade de ser condicionado de fora, perder aquilo que faz uma relação perda-perda, né? Onde parece que alguém está ganhando e alguém está perdendo, mas na verdade no fundo está todo mundo perdendo. Então isso começou a virar princípio. Princípio é princípio, não é fim. Então não é aquilo que fala, não são regras, não são leis. Eu nunca faria uma lei para eu mesma seguir. Acho um absurdo, né? Isso. Um ser que está sempre se autocriando tem que seguir uma lei. E aí a lei quer dizer que ela é mais importante do que o ser que está se autocriando. Então,
Princípio, ele não fecha, ele não é uma lei, ele não determina, ele não garante, ele não controla. Princípio é um campo de contenção, uma matéria que você tem à disposição para a ação. E é uma contenção, não é um limite, né? A gente pode chamar de limite também, mas é importante saber a diferença aqui. E o exemplo que eu dou é aquele do trilho do trem, que eu acho bem fácil visualizar isso. Então, tem um trilho. O trilho é uma contenção. Se eu quero que aquele trem corra, ande, ele precisa de um trilho. E dá uma contenção. Agora, se eu puser uma barreira na frente daquele trilho, daquele trem, eu viro um limite. Eu impeço o movimento dele. Então, as contenções vão dando caminhar. E é princípio, porque a gente nunca sabe como é que ela vai se realizar. Então, mesmo princípio, a maneira que eu ouço aquele princípio, que eu sinto aquele princípio, me geram coisas diferentes do que quando outra pessoa está ouvindo aquele princípio e está vivendo aquele princípio. Então, o que acontece quando essas duas pessoas, nas suas diferenças, vivendo o mesmo princípio, se juntam, elas ampliam perspectiva, porque a percepção de um não precisa desqualificar do outro, para que ela tenha valor. Então, não tem... Vamos chegar aqui no meio termo, não tem isso. Vamos ver qual é a maneira certa. Não tem também. Tem, essa é a minha percepção, essa é a sua. Não quer dizer que elas funcionem. Elas vão se sustentando até elas se sustentarem. Quando elas não se sustentam mais, você precisa criar outra coisa. Mas eu não preciso que alguém pense igual a mim para qualificar o que eu penso. E eu não preciso que o outro pense igual a mim para qualificar o que eu penso, né? E quando o outro pensa diferente e é mais potente, é mais forte que ele pensa, eu não preciso largar o meu. Eu posso compor. E nessa composição amplia. E todo mundo sai ganhando porque todo mundo amplia as perspectivas. Então, a gente vem investindo bastante nisso. Primeiro porque a gente vive em relações cotidianas, aqui íntimas, né, de família, e a gente vive também, nesse momento a gente tem a Vivi, a Madá vivendo aqui com a gente, Maria Nascimento, mas aí a gente também tem, durante a semana, várias pessoas passando por aqui, nos encontros, várias outras tantas pessoas passando, então a gente vai expandindo esse olhar, essa prática, essa experiência, que não é um exercício, é um modo de se relacionar, é a vida. E a Vila 11, então, surge disso, surge do extrapolar para que outras pessoas entrem nesses princípios, porém que não são princípios como leis, não são combinados, são princípios. Um princípio é olhar para a natureza, perceber na natureza o movimento dela. Só que quando todo mundo olha para a natureza, mesmo que olhe para o mesmo campo, para o mesmo lugar, vê coisas diferentes. E essas coisas diferentes que vê, a projeção, aí a gente vai integrando essas projeções até virar um campo vazio. Até a gente olhar para fora e não ver mais nada, ver só sonho. Ver só uma contenção onde as coisas surgem, mas já não vê mais nada. Esse é um dos princípios. Então, se eu não estou vendo nada, se o outro não está vendo nada, e esse nada é o mesmo nada, quando a gente entra em ação com esse nada, por exemplo, só para voltar nesse exemplo que eu estou dando do biotipo, esse nada eu começo a criar a partir de uma madeira. E o outro cria a partir de um metal, e o outro cria a partir de fogo, o outro a partir de água. Quer dizer, a maneira que isso vai se realizando, vai surgindo, é muito singular. E é incomparável, e não tem como competir. E isso não quer dizer que não tem atrito, mas não são atritos de competição, de comparação. Atrito de fazer a coisa mover. De fazer a coisa não ficar acomodada, né? Porque a nossa percepção, ela dá uma acomodada. Vou dar um exemplo prático aqui também. O Fábio é a pessoa que melhor arruma a casa, as coisas, né? Ele tem um senso de arrumação muito boa. E eu fui aprendendo ao longo desses quase 20 anos convivendo com ele, eu fui aprendendo a arrumar. Então, chegou um dia
que ele foi fazer um trabalho fora daqui. E aí eu falei, vou arrumar, vou deixar a casa impecável, vou arrumar, vou receber o Fábio. Ele gosta tanto da casa arrumada, vou receber ele com a casa arrumada. E arrumei, mas assim, caprichei. E aí ele chegou, olhou para a arrumação e falou, como é que vocês conseguem viver nessa bagunça? Falei, eu acabei de arrumar a casa. E aí ele foi lá e arrumou em cima da minha arrumação. E eu vi claramente a diferença. Porque os meus olhos não viam aquela bagunça, porque eu não tenho um olhar para o detalhe como ele tem. Eu tenho um outro olhar, que promove outras potências. Então, eu nunca vou olhar que nem ele, mas o meu olhar vai melhorando muito para detalhes, por viver com ele. Então, eu não preciso ser igual a ele, mas eu me beneficio muito de começar a ver as coisas com mais detalhe. Então, não é cada um na sua diferença e pronto. Elas se encontram, elas entram em conflito. Eu acabo de arrumar a casa e outro fala, como é que eu vivo nessa bagunça? É um conflito que acontece, mas não é pessoal. Ele não está falando contra mim, ele está mostrando a percepção dele, não dizendo que eu sou bagunceira. Que caberia dizer isso também, mas não é pessoal. É um olhar dele, né? Porque para outra pessoa eu sou super organizada, porque tem outro olhar. Então são esses princípios, além de alguns outros que ou compõem com esse ou fortalecem esses, ou vão derivando desse e a gente vai encontrando outras possibilidades. Então, esse é um resumo da história toda. Para a gente entrar numa outra camada, que agora eu convido vocês a trazerem uma percepção, ouvindo tudo isso, quem já está acompanhando desde o primeiro encontro, ou lê o texto, ou está chegando agora, ouvindo isso, qual é a sua sensação? Como é que você sente o seu corpo? Como é que você sente a sua respiração? Os seus músculos? Como é que você se sente? Qual é a sua sensação? Não o que você acha disso, não o que te parece, não a sua opinião, mas qual é a sua sensação? E quando a gente entra em contato com a nossa sensação, a gente pode entrar em outra camada. Então, vocês não precisam falar qual é a sensação, mas se alguém quiser trazer qual é a sua sensação, a gente faz com essa pessoa um processo de integração e todo mundo vai acompanhando na sua própria experiência qual é a sua sensação. Então, se alguém quiser compartilhar, abre o microfone e compartilha qual é a sua sensação. Enquanto isso, eu vou falar, o Fábio não está aqui porque ele estava fazendo pão, mas estou ouvindo ele chegar, então daqui a pouco ele se junta a nós. Então, alguém pode falar sobre a sua sensação? Qualquer, não precisa ser uma coisa inteligente. Posso falar? Sim. Eu tô aqui meio que tremendo, meio que nervosa com tudo que você falou, porque me dá aquele nervoso de quando mudança tá para vir, você sabe que vem e é desconhecido, mas ao mesmo tempo dá uma vontade de ir. Porque é como se a Vila 11 fosse um espaço que ensina o que a vida nos tenta nos ensinar todo o tempo, mas que a gente não está acordado quase aberto para esses ensinamentos, para crescer. Muito bom, vamos então integrar isso. Mas antes eu preciso matar uma curiosidade. Você não é portuguesa, Catarina? Sou.
Por que você tem sotaque brasileiro? Porque a experiência me diz que é mais fácil para os brasileiros entenderem se uma portuguesa falar com sotaque. Sensacional! Muito E obrigada por eu, essa gentileza, mas a gente adora um sotaque português, tá? A hora que você quiser falar com o seu sotaque, a gente adora. tudo bem. Mas eu já vivi com brasileiro e ouvi, às vezes eu tinha de falar uma palavra em inglês, porque ele não entendia. Olha só. O O que é um tabuleiro? Alguém que é sabe? um tabuleiro? Tabuleiro. É uma tábua? O que é um Bandeja. tabuleiro? Bandeja. Uma bandeira. Então, é muito lindo, porque a gente vai ampliando o nosso vocabulário, né? Mas fique à vontade, o seu português Tudo bem. brasileiro é ótimo e seu É português muito, de Portugal vai ser encantador. muita telenovela. Mas eu gosto muito de línguas, então é por isso. Muito bem. A gente também bate um papo aqui e pergunta para não pressupor nada. Então, vamos lá, Catarina. Então, você diz que você ouve o projeto da Vila 11, essa criação, aí o seu corpo treme e aí dá uma sensação que você que é um lugar que tem uma disposição para aprender coisas, né? E que são coisas que parece que estão muito ligadas à vida. Então, assim que você parte deste lugar, você já ingessa a sua experiência. Mesmo que seja um lugar tão positivo, tão aberto e tão favorável, né? E isso já dá, porque a gente aí começa a buscar um fim. Então, foi assim que a gente aprendeu a viver. A gente aprendeu a viver que, socialmente falando, que o caminho da vida é sempre buscar um lugar para chegar, buscar um fim. Seja o mais extremo, né? Que é o início da vida, o final da vida, mas as coisas diárias também. Eu vou aprendendo alguma coisa, porque aí eu posso, custo-benefício entra nisso, utilidade entra nisso. Então, como é que eu vou dizer, se eu tiver se eu tiver em casa um cachorro e um gato, como é que eu vou dizer qual que é melhor? Melhor ter cachorro ou gato? Impossível comparar, são dois animais muito diferentes, né? Impossível comparar, mas se eu for para a utilidade humana e do meu ponto de vista, eu posso dizer, um porque é mais companheiro, outro porque é mais independente, e aí eu vou sempre falar a partir da minha utilidade, do meu benefício, né? Então, tudo a gente coloca uma finalização e coloca onde aquilo vai te fazer ganhar alguma coisa. E a gente começa integrando isso, esses processos, porque senão a gente só vai passar de um patrão para outro patrão, de uma professora para outra professora, né? E aí a gente pega e fala assim, esse guru é mais legal, deixa eu seguir agora ele e deixa para lá o padre que está muito careta. E aí eu vou fazendo, eu continuo nesse mesmo lugar, de busca, de buscador. E o buscador, a gente poderia dizer também que é o perdido. Quem está buscando é porque está perdido, né? Eu sou um buscador e as pessoas super se orgulham de falar eu sou um buscador, mas podia falar eu sou um perdido, né? Porque eu estou sempre buscando. Então, essa necessidade, né? Essa busca de um fim, a gente olha para ele e traz. A gente pode trazer uma palavra para isso, né? Então, vai lá, Catarina, se você pensar na Vila 11, morar na Vila 11, conviver, ou fazer a sua própria Vila 11, isso te leva a conquistar o quê? Veja se você consegue trazer uma palavra para isso.
que você está ganhando lá no fim? Você está chegando aonde? Adultice, você falou uma vez. Isso. Virei adulta. Agora eu vou ser adulta porque eu estou me relacionando dessa maneira. Ótimo. Então você vê o adulto lá na frente. Se um dia eu fizer e viver assim e conseguir me relacionar dessa maneira, eu vou ser adulta. Então o adulto está lá na projeção. Quem está aqui do outro, qual que seria uma polaridade para a adultice? Qual que seria o oposto da adultice? Eu acho que criança não seria, eu diria infantil. Infantil. Então, para ter a polaridade, a gente precisa colocar ela em algum lugar. Então, a sua busca é uma busca de ser adulta, então ela está lá longe, em algum lugar. E aí a gente pode dizer que o infantil tem que estar no lugar oposto, que a gente vai dizer agora que está em você. Então, você está com a infantilidade buscando a adultice. Isso se sustenta. Você consegue reconhecer isso? Sim, sim. Então, só para dar então a gente já sabe que você está pensando de adultice, você está projetando adultice, pessoas que conseguem viver sem se comparar e sem competir uma com as outras e que todo mundo se desenvolva da maneira mais plena possível. E aí, de infantil, você está dizendo o quê? Então, olha para você e reconheça o que é infantil em você para sustentar essa projeção. Eu acho que comparação, ainda focar muito, ter expectativa de reconhecimento, de opinião dos outros. E você chama isso de infantil. É infantil isso, né? Apesar das crianças, dos bebês não fazerem isso, você está dizendo que é infantil porque é um adulto fazendo isso, né? Então tá lá, você com essa infantilidade buscando a adultice. Então, como é que funciona essa integração? Primeiro a gente reconhece, então cada um pode encontrar aí qual é a sua sensação, qual é a sua projeção e a polaridade, onde é que você está nessa projeção, porque você está projetando é porque você não está lá ainda, você está projetando aquilo num lugar no futuro, né? Ou fora de você. Então fica com essa infantilidade aí em você e fica com a adultice lá. Agora, a gente tira a projeção fora de você e a gente traz a adultice para dentro de você. Você só pode se reconhecer infantil porque algo adulto em você está desperto. Então, você só reconhece a infantilidade porque tem uma adultice dentro de você. Porém, a adultice vem, reconhece a infantilidade vai e atua, e a adultice vai para a sombra. Aí a adultice reconhece, então elas ficam se revezando. Você consegue reconhecer que tem uma adultice em você? Sim, sim. Então, tá ali a adulta em você e a infantil em você. E elas se revezam, e quando a sua adultice vai para a sombra e vem a infantilidade para a luz, a adultice é projetada. Então, aí ela fica fora de você. Você vê ela nos outros. Quando a sua adultice vai para a luz, a sua infantilidade é projetada e você vai olhar para fora. E como adulta, você vai ver o mundo todo infantil. Então, a gente fica com essa brincadeira de sombra e luz. Não tem luz sem projetar sombra, né? Então, agora, a gente coloca as duas juntas. Você sabe que tem adultice em você e você sabe que tem infantilidade em você. E ao invés de elas se revezarem, traz as duas para frente, as duas à flor da pele. Ao mesmo tempo, tem a consciência das duas. Você é adulta e você é infantil. E isso ao mesmo tempo. E elas coexistem e elas são dependentes relacional, porque eu não consigo falar de adultice sem saber o que é infantilidade. Eu não consigo falar de infantilidade sem saber o que é adultice. Então,
quanto mais adulta eu vou ficando, maior tem que ser a minha presença da infantilidade para poder, na comparação, reconhecer que eu sou adulta. Olha, eu poderia dizer assim, eu não estou tão infantil, eu estou mais adulta. Ah, eu não estou adulta ainda, eu estou bem infantil. Quer dizer, as duas vão estar sempre presentes, elas são dependentes. Uma não cresce sem a outra. E aí o que acontece? Aí vem você com a sua boa vontade, cai lá da Holanda, vem para cá e vai crescer na adultice e proporcionalmente a sua infantilidade vai ter que crescer. Para poder você falar, não, eu estou sendo adulta mesmo. Então você vai sempre precisar ficar na infantilidade para poder ultrapassar e vir para a adultice. Aí a adultice cresce, aí você fala, bom, agora eu estou adulta, mas aí para sustentar isso a infantilidade vai ter que crescer para você sobrepor. Não tem fim isso. Não tem fim. Até chegar no extremo negativo. Ser adulto e ser infantil é negativo. Os dois serão difíceis de lidar. Porque a gente vence. Chega uma hora que não tem mais para onde ir, né? Como a gente vê direita e esquerda, às vezes fica esquerda, direita, né? Então vamos lá, volta lá para você. E você reconhece, então, que uma não vive sem a outra? Que uma precisa da outra para se comparar e para poder ultrapassar? Sim. Então, as duas, elas são dois lados de uma mesma moeda. É muito diferente se você atuar na adultice ou na infantilidade, mas a raiz é a mesma. Resulta diferente, mas internamente o conflito vai sempre continuar, é o mesmo. Então são dois lados de uma mesma moeda, porém é uma mesma moeda. Então o convite, tudo isso é só uma maneira que eu faço e tem infinitas maneiras de fazer, mas é só para trazer um raciocínio lógico para isso. Então você pega a sua adultice, pega a sua infantilidade, deixa as duas cara a cara, na mesma intensidade, fazendo parte da mesma contenção, da mesma composição. Fica ao mesmo tempo adulto e infantil. E aí, que as duas estão aí se reconhecendo uma na outra, como a gente tem considerado a adultice o positivo e a infantilidade o negativo, eu vou te convidar para abrir mão da adultice, porque é uma adultice que fica levando o esqueleto da infantilidade junto o tempo todo. Abre mão. Catarina, você não precisa ser adulta. Você não precisa dessa adultice. Neste momento, abre mão dela. Isso. Olha o alívio que dá. Dá uma alegria, né? Porque quando você abre mão da adultice, você abre mão da infantilidade, você saiu desse jogo. Você saiu dessa distração. Você saiu desse lugar de ir atrás de alguma coisa, então logo eu preciso estar sem alguma coisa, eu preciso estar faltando, e aí eu vou atrás de preencher, né? A falta tem que vir junto, porque senão meu caminho não tem mais sentido. Se você deixar a infantilidade para trás, não tem mais sentido ser adulta. Então vai trazer sempre a falta, né? Agora que te deu esse alívio, que você não é nem adulta e nem infantil, que se abre um campo outro, eu peço para você voltar a pensar nesse termo que a gente está usando, Vila 11, que já traz um monte de princípios juntos, né? Volta a pensar nisso e volta a sentir seu corpo. Qual é a sensação que você tem? Me vem em mente a sensação que me vem é campo aberto. Não sei para quê. Campo aberto. Aham. Isso. Então, um campo aberto é um lugar que precisa ser criado. E ele não é criado a partir de uma projeção, ele é criado a partir de se relacionar com. Não é fácil, não é difícil, não é bom, não é ruim, não dá garantia, não tem controle.
tem um risco, que é o risco de entrar em relação. Por que entrar em relação para a gente é um risco? Porque a única possibilidade de entrar em relação é ela te afetar. E se ela te afeta, você entra em transformação. E deixar de ser você mesma para uma sociedade onde a gente está o tempo todo tentando se identificar cada vez mais, né? Vai criando um lugar desconhecido. E a gente morre de medo do desconhecido. Então, esse é o convite, da gente se preparando dos processos para que a Vila 11 vá ganhando um campo, assim como o Entre Presencial ganhou um campo com as nossas preparações, porque aí não é... Não, o mais importante não é quem vem para cá, quando vem, se vem, ou se está fazendo outros projetos e pode ir trazendo suas criações para esse projeto. O mais importante realmente é que um campo se estabeleça. E esse campo, ele é feito aqui, entre nós todos que estamos aqui. Então, perceba aí, de uma maneira geral, como é que chega a vocês essa prática que a Catarina se dispôs a fazer, ou quem fez aí, ou se sugere alguma questão, se sugere alguma necessidade de interlocução, e fiquem à vontade aí de abrir o microfone. Ana, Gabi. Sim, diga. É engraçado que para mim, quando eu penso Vila 11, é quase um não lugar. Para mim ele evoca muito mais uma... É estranho porque tem muito desejo de criar uma raiz e muito desejo de não ter esse lugar, não ter essa raiz. Eu não estou tentando ainda entender isso, estou sentindo, percebendo. Talvez o fato de eu estar distante do Brasil há muito tempo também, tem 10 anos, e, e sentir que meus filhos também vão crescer e vão criar alguma coisa em cima do que eu vibrei na minha vida, não sei. Mas tem muito um desejo de fincar nessa terra, me enterrar nela, tocar e não me ater, não, não, não me bastar, não sei. E também uma coisa que eu senti forte, assim, quando eu vi a primeira chamada de vocês, primeiro convite, uma sensação de que, gente, essa é a cidade do futuro. É assim, é como se eu não pudesse ficar de fora desse momento de criação de uma coisa que vai ter uma... Não sei, não estou pensando no futuro, mas eu sinto uma coisa muito forte, assim, tipo, outros modos de criar o espaço, de pensar propriedade mesmo. Então tem essa sensação. Talvez não tenha tantas dimensões práticas, assim, tem um desejo de criar coisas e voltar para a terra. Curiosamente, quando o Batoni compartilhou talvez precipitadamente, com a família dele, as pessoas ficaram, mas nossa, que ele compartilhou esse desejo de repente criar uma referência mais forte para as crianças e a gente viu que a gente não podia mais, enquanto brasileiro que deixou o país, escolher o nosso lugar de novo na nossa terra. Ficou para as pessoas, não é que a gente não pode, mas a sensação, a reação foi de que não, mas vocês têm o seu lugar aqui. Seu lugar é aqui, na nossa casa ou na nossa cidade, onde você nasceu. Você não precisa ir para outro lugar. E a gente não... Se a gente tivesse que voltar para esse lugar que a gente se criou e cresceu, que é o Brasil,
muito provavelmente não seria de onde a gente saiu. E o que a gente é hoje é a Vila 11, pode ser essa ideia, sabe? Essa vibração. E foi muito legal sentir essa sensação de que eu não tenho mais país, eu não tenho mais direito de ser nada, assim, de ter uma nacionalidade, ou de ter reivindicar isso. Foi interessante essa reação, porque me fez perceber isso, e de certa forma é interessante não ter mais também. Sim. Então Sim, mas a ideia da raiz e o não lugar ao mesmo tempo. É uma raiz num não Aham. lugar. E isso é uma polaridade e a gente... Qual é o importante de integrar a polaridade? Porque como a gente vem de um processo muito de dualidade, né? De fazer uma escolha, então a gente tem sempre ou isso ou aquilo, e quando a gente tem os dois, a gente fala ora isso e ora aquilo, a gente tem que mudar para o E, né? É isso e aquilo, porque isso não existe sem aquilo. Então, mesmo que seja um processo que é leve em você, como eu sou bem radical nisso, eu não deixo escapar nada que eu escuto pessoalmente. Então, se uma pessoa fala assim, nossa, você é louca, eu posso passar por vários processos se eu ouvir isso, mas em algum momento eu vou parar e vou falar assim, agora eu vou ter que ouvir. Eu ouvi, eu sou louca e eu não discuto. Então tem loucura em mim, eu preciso encontrar que loucura é essa. Então quando você pega e fala assim, você ouviu, né, ali da família do Batone, mas aqui é o lugar de vocês, e isso deu até você falou, talvez ele falou de uma maneira precipitada, então isso de alguma maneira mexeu em alguma coisa, né, gerou algum conflito. É maravilhoso não perder a oportunidade de integrar isso que se apresenta. Então, ter raiz de um lado e não ter raiz do outro, então dá um nome para isso positivo, né? O que seria não ter raiz? Traz um nome para isso. É fluir. Fluir. Então você está chamando raiz de quê? Você está chamando raiz de estagnação? O que seria a raiz? Que é o não fluir. Acho que raiz não é necessariamente estagnação, não, que eu sinto. Acho que é mais base. Base. Tá. Então, se de um lado tem fluir, dá uma polaridade para o fluir. Qual que é o oposto de fluir? É parar, estagnar mesmo. Bloquear. Tá. Então, esta base, olha, por isso que mexe, né? Porque imagina, se você imaginar voltar ou para Marília, ou para o Rio de Janeiro, para esses lugares que vocês nasceram, de repente pode dar uma sensação de, mas espera aí, essa base me estagna. Eu quero ter raiz, mas eu quero fluir. Mas de alguma maneira o que está batendo mais intimamente é uma base como estagnação. Vamos caminhar nisso porque você não perde nada. Se integrar isso melhor, né? Então vamos lá, de um lado tem fluir, que é assim, eu não tenho país, não tenho nacionalidade, eu não tenho compromisso com algum lugar, eu posso fazer escolhas, eu tô fluindo. O problema é que, como a gente cresceu sendo produtores de hábitos, e o hábito ele só é hábito porque ele é inconsciente, a gente os hábitos todos começam a vir à tona e a gente começa a brigar com eles para que eles entrem no fluir. Então, o hábito de raiz, que é base, e que a gente agora vai chegar na estagnação e no bloqueio, ele vai vir junto com a ideia mais romântica de base,
que não leva toda essa carga junto. Mas o hábito vai junto porque ele é inconsciente. Então, vamos lá. De um lado tem fluir. De outro lado tem bloqueio, estagnação, base. E geralmente acontece isso. Eu sei que eu estou fluindo porque eu não estou estagnada, eu não estou na base. E eu sei que eu estou estagnada porque eu não estou fluindo. Então, é maravilhoso saber que eu estou estagnada porque agora eu vou trabalhar para fluir. Mas por que sempre volto? Porque mesmo escutando o outro falar, uai, vem para cá, que é a base de vocês, aquilo de alguma maneira parece um bloqueio, né? Porque o fluir sempre vai ter que voltar para a base, para a estagnação, para reconhecer que é fluir. A gente aprendeu a fazer as coisas por comparação. E não é natural isso da natureza, mas virou natural, normal em nós. Virou naturalizado em nós, porque a gente aprendeu dessa maneira. Então, reconheça o fluir dentro de você, que você já reconhece, e reconheça a estagnação dentro de você também, que ela vem com o nome de raiz, romanticamente, e que faz sentido também, mas vai mais para a raiz dessa raiz e vai percebendo que é o lugar do conhecido, é o lugar de um resgate, de uma conexão com o conhecido, mesmo que seja num lugar que é onde vocês não nasceram. Mas carrega uma língua, carrega o costume, carrega uma temperatura e um clima. Consegue reconhecer tudo isso, Gabi? Sim, reconheci. Então, traz os dois. Traz os dois para dentro de você. Eu estou fluindo e eu também estou enraizada com o hábito de base, com crenças que podem ser bloqueadoras, com algum compromisso. Talvez a gente pode trazer que essa raiz seja um compromisso, uma lealdade, né? A gente vai encontrando um monte de possibilidades. E aí deixa as duas cara a cara. A fluidez, ela não vai, esse fluir, ele não vai existir sem a referência da base, sem esse distanciamento. A base é o ponto de partida, mas para onde eu vou é fluir. Ou fluir é o ponto de partida, mas eu sei que a base está o tempo todo aí me rondando. Porque senão eu não sei o que é fluir. E só fluir a gente não sabe o que é. Então deixa as duas bem íntimas, porque elas são dependentes relacionais, uma encontra a outra, e você abre mão do fluir e abre mão da raiz, porque os dois podem estar no positivo. Abre mão de ter essa raiz, que é uma identidade mais livre, por escolha, e abre mão do fluir, que é não ter uma raiz, que é realmente ter uma autonomia nesse mundo. Abre mão dessa, porque elas estão no campo, elas estão se construindo no campo da ilusão, que é o campo que a gente vive, né? A gente vive no sonho com mais contenção ou com menos contenção, mas é sempre um sonho. Abre mão disso, dessa evolução até, né? E veja se deu uma sensação de alívio ou se apareceu alguma outra questão. Como é que você está se sentindo quando você abre mão disso? Para ser bem direta, assim, que eu estou sentindo, eu sinto que eu já abri mão da identidade da raiz tem tempo, assim. E talvez o que me vem bem lá no fundo desse desejo de tocar na raiz desse não lugar seja talvez quase uma reparação assim que me vem com raiz, porque eu já abri mão talvez de uma maneira uma percepção que não seja a melhor, mas eu já abri mão, eu sinto, da minha identidade quando eu troquei de país, já percebi que não valia, não se sustentava mais. Quando você não fala mais uma língua, ou quando você tem que se exprimir de outra maneira. E com isso, eu também abri mão das raízes
certa forma, me distanciando delas. Uma experiência de jogar o corpo para outro lugar, ela traz muito isso. E talvez o que eu sinto com essa troca agora com você é que essa raiz está num lugar talvez de reparação de alguma coisa que eu deixei, que eu talvez negligenciei. Não sei. Perfeito. Talvez. E que me faz falta, que é o que falta, na verdade. Quando dá a sensação de preciso do Brasil, é tipo. É nesse lugar, assim. Então, olha só, se você parte da falta, você vai para preencher alguma coisa. Então, você leva a falta junto e você vai continuar produzindo falta, que é para poder receber o preenchimento. Por isso que a gente integra, para realmente a gente ir para o campo de criação e não da compensação e não da busca do fim, né? Então, de um lado, negligenciou. E do outro lado, qual foi a força que te fez ganhar a ponto de você poder negligenciar? Qual foi a conquista? Qual foi o lado bom de ter negligenciado? Foi poder me encontrar, poder me perceber. Perfeito. Então você ganhou um espaço para se encontrar. O seu encontro agora, dessa maneira, aqui nessa prática que a gente está fazendo, o seu encontro está dependente, relacional, da negligência. Então, um vai ameaçar o outro. É assim, eu não vou mais ficar negligente, eu vou lá e vou cuidar, mas pode ser que eu me perca, pode ser que eu me enraize demais e perca o mundo como eu estou tendo, né? E então, por isso, um pé aqui, um pé ali, porque fica na administração. Eu só quero não negligenciar, mas eu não quero perder o que eu conquistei. Só que elas são dependentes relacionais. Se uma está na luz, outra está na sombra, e assim vai criando esse conflito. Seja, você pode falar, não, eu estou bem resolvida, porque você é uma pessoa esforçada que trabalha para isso, e começar a ouvir de fora reclamações e queixas, como se o outro que tivesse esse problema, né? Então, vai lá para você, negligenciou em prol de um encontro consigo mesma, de uma liberdade para estar mais com você mesma. Percebe que uma precisa da outra. Você precisa se afastar desse lugar de negligência para poder ganhar esse lugar de respiro, de liberdade. Mas às vezes ganhou tanta liberdade que até consegue voltar para negligência, né, para reparar alguma coisa, porque parece que já fortaleceu. Então vai lá, olha uma coisa, deixa as duas frente a frente, fala, nossa, eu estou carregando as duas. E abre mão de você se encontrar. Você não está perdida, pode abrir mão. Não preciso mais me encontrar. Eu não preciso mais me encontrar, não estou perdida. Então você não precisa mais se encontrar. Logo, você não precisa mais negligenciar, porque não está mais arriscando nada. Você não está mais perdida, né? Então você não precisa abrir mão de reparar. Você pode abrir mão de reparar, porque não tem mais essa ameaça. E você pode abrir mão de se encontrar. E veja qual vem a sensação física. Eu sinto uma tranquilidade, assim, não sinto... Ótimo. Tô de boa com isso. Agora, com essa tranquilidade, eu vou pedir para você voltar a pensar Vila 11. E qual é a sensação que te vem quando você pensa Vila 11? Continua sendo um não lugar. Continua. Um não lugar. E veja se esse não lugar ele ganhou mais espaço, se ele conseguiu se libertar da reparação, de não trazer o peso da reparação para esse lugar. Sim. Sim. Percebe? Então,
Fala, fala. Porque pude perceber essa reparação que eu não tinha percebido antes, Aham. com essa conversa. Sim. Muitos aqui que já vêm encontrando e já passou por esse processo também para fazer o ente presencial e vários outros processos, tem bastante intimidade com isso. Hoje eu me alonguei um pouco nisso, que é para trazer todo mundo para esse contexto, né? Porque a Vila 11, para ela existir, ela precisa ser desnecessária. Ela precisa ser um campo de criação e não um lugar onde eu busco alguma coisa para compensar alguma falta, algum vazio. Porque esse é o princípio. Porque esses são os princípios que sustentam esse processo. A gente pode compartilhar os efeitos desses processos, como começou o encontro hoje, falando sobre alguns modos de relação que a gente viu que foi desinvestindo da nossa criação de comparação e competição. Mas se eu vou para esse lugar de não comparar e não competir, eu vou fazer isso como aluno. Eu vou fazer isso como alguém que quer ser bom nisso. Eu vou fazer isso com o preenchimento de uma falta, né? E aí eu continuo fazendo a mesma coisa, porém num lugar ilusório de que agora eu não estou competindo e nem comparando. E vou continuar competindo e comparando para não competir e não comparar. Vai sempre vir, e por isso que a gente faz mais do mesmo, porque a gente parte do mesmo lugar, do lugar de quem aprendeu desde pequeno a ser a buscar referências. Para você saber quem você precisa olhar para a referência. E quando você se firma mais, você vai elegendo, essa referência me serve, essa não me serve, e com isso eu quero conviver, com isso eu não quero, e vai viver uma grande ilusão de controle da vida, até ir levando aí uns sustos, né? Então, a gente pode seguir, e isso vai se diluindo, né? Vai ficando menos teórico esse processo, mas o meu convite é para isso, para a gente olhar para dinheiro, já que a Vila 11 ela vem um convite com um investimento financeiro, a gente pode olhar para essa camada, para as camadas de tábua de salvação, para as camadas de idealizações, porque enquanto tiver qualquer uma dessas projeções, o campo não se forma, porque a gente só se desloca nele, mas não cria um campo, né? Como é que chega aí para vocês esse caminho de desconstrução para que os princípios venham à tona? Não precisa responder, mas é a pergunta para você se perguntar sobre isso. E voltar sempre para a sensação, porque a sua sensação ela vai te revelar através de emoções, através da respiração, através da distração, da ansiedade, de seja o que for, ela vai te revelar um ponto de partida. E aí a gente vai integrando esses hábitos que vão se apresentando, eles vêm à tona, a gente vai integrando e vai criando um campo realmente vazio, um campo de um lugar onde ele é criado e não acomodado, né? E aí agradeço muito, porque só da gente se dedicar essa 1 hora aqui a um processo como esse, independente, né,
são pessoas que estão nesse mundo gerando esse campo vibracional, e é assim que a Vila 11 vai se formando, seja aqui ou qualquer outro lugar, e esse nome depois não precisa nem, ele vira só uma alegoria. Mas é o campo de criação que realmente importa, né? Bom, a gente chegou aqui no nosso horário e aí está aberto para, antes de finalizar, qualquer outra interlocução. E aí a gente, a princípio, porque a gente tem um Entre virtual, que é quarta-feira às 9 da manhã, e esse Entre ele está sendo reacendido, assim, talvez até por ter sido ameaçado que não ia mais ter o Entre para poder entrar os processos da Vila 11. E aí ele veio, a gente teve um encontro ontem de manhã delicioso com o Cláudio do Prazer Ele. Quarta-feira que vem o Diogo traz uma experiência com homeopatia. E depois, na outra quarta, o assunto vai ser abusos, que uma pessoa pediu esse assunto. Então, o Entre acontece porque alguém pede um assunto e alguém aceita falar sobre ele, ou porque alguém oferece, independente de qualquer curadoria, a pessoa assume o horário ali. E aí o nosso encontro da Vila 11, então ele ficou mais livre, ele pode acontecer de noite, de manhã, final de semana, a gente pode ir variando ou pode manter um ritmo. Então, quem quiser participar, pode anunciar, pode mandar uma mensagem falando qual é o seu dia horário preferido, que se ele for uma possibilidade para o nosso movimento aqui, mesmo que seja só uma pessoa que pediu, a gente já coloca. Ou vai variando, enfim, está na nossa mão. Tudo bem, então? Então, estamos aí. Qualquer interlocução pode entrar em contato. E em breve eu anuncio o próximo horário, que pode ser esse mesmo. Mas se de repente tiver algum outro pedido e a gente puder contemplar, a gente faz isso. Então tá, agradeço muito realmente a presença de vocês e essa disposição, Catarina, por trazer esse processo, Gabi também trouxe um caminho aí para seguirmos. Alexandre não vai falar nada, tem certeza? Eu estava aqui assim... Sacanagem. Eu estava aqui assim, eu não vou falar nada para não cair na minha armadilha que você lindamente mostrou para nós aí. A armadilha de como se eu precisasse garantir um lugar meu nas relações, né? Como se eu não pudesse ficar calado e mesmo assim ter um vínculo com todos vocês. E aí eu fiquei aqui doido para falar um tanto de coisa, mas não vou falar não. Para experimentar isso, para experimentar que eu simplesmente estou aqui e me emociono por estar aqui e quero dizer assim que há uns tempos atrás eu sentia um movimento que está me fazendo estar aqui como se fosse um portal que eu estava distinguindo. Talvez eu ainda sinta como um portal, porque a gente está encarnado, né? Eu estou encarnado, então tem portas que se abrem, portas que se fecham, né? Ventos que batem de um lado, batem do outro, a gente tem que ajeitar as velas para poder seguir numa direção que a gente tem vontade.
Mas, depois dessa horinha de conversa que a gente teve aqui, me deu a sensação de que esse portal está se desmanchando. Ele precisa e não precisa. O movimento que está me fazendo estar aqui e trabalhar, assim, me esforçar para estar aqui hoje, por exemplo, né? Que nem a Ana outro dia falou da mangueira, né? E eu gostei muito porque eu uso com as crianças muitas vezes essa metáfora da mangueira, da árvore, que a gente tem mangueira aqui, a beça, né? Um dia talvez vocês venham aqui, quem sabe aqui não seja também uma possibilidade. E eu fiquei me dando conta assim de que, não sei se acho que foi Gabi, né, que falou das raízes, e eu fiquei pensando assim, a gente tem raízes, né, a gente bebe de fontes, e com essas fontes a gente reconhece a gente também como uma fonte de oferenda, de oferta. Eu estou querendo dizer que o portal está se desmanchando em função de um movimento que é como se fosse uma mangueira da manga. Ela dá manga não é porque ela é obrigada, não é porque ela dá manga porque ela é uma mangueira, porque ela outro dia eu descobri, é engraçado, né? Eu descobri o nome, o sentido da palavra autonomia, a etimologia, né? Auto, próprio, nomus, lei. Ana, não sei se tinha total consciência, mas a sua primeira fala foi uma descrição lindíssima de homeopatia, da homeopatia unicista, que contempla essa ideia de que a gente misteriosamente nasce com uma autonomia, nasce com um ser que já é desde sempre e vai se reconhecer nas relações. Adorei o texto da horizontalidade e da verticalidade. Essa imagem foi muito preciosa para mim. Obrigado por isso. Então, eu sinto que esse encontro nosso aqui está fazendo desmanchar isso, está fazendo ter mais confiança em mim também. E isso me parece, para mim, é muito importante, porque parece que, para mim, né, que a confiança é como se fosse o que é necessário para eu não entrar em competição, para eu não entrar em comparação. Não precisar comparar, não preciso. E da competição e da comparação para a competição é um pulinho de nada, né? Muito fácil a gente saltar para isso. E quando eu vislumbro Vila 11, ou quando eu também junto à Vila 11, a vila que está dentro de mim, na minha atmosfera, né? Que até um dia eu botei nome. Depois eu falo agora. O nome que veio de um sonho que eu tive, que era Arcádia, esse lugar imaginário, né, do panteão grego, e que é um lugar de troca fácil, de troca confiante. Então, hoje eu estou saindo daqui, dessa conversa, com a minha confiança mais restaurada, assim. Por isso que eu não precisava falar, estou acabando falando muito. Mas eu queria mostrar para vocês um negócio que eu abri um livro aqui, quando eu cheguei mais cedo, abri aqui e peguei um livro de um grande amigo que eu espero que um dia esteja junto, assim, o Inácio, que é lá do Chile, e caiu uma, não sei se vocês conseguem ler, está dando para ler? Olha só, gente. Não. Só dá para ver a foto. É uma criança, né? E o texto está aqui assim: o amor é a emoção que constitui o domínio de condutas onde se dá a operacionalidade da aceitação do outro como um legítimo outro em convivência. O amor é a emoção que constitui o domínio de condutas onde se dá a operacionalidade da aceitação do outro como um legítimo outro em convivência. É Humberto Maturana, né? Sim. Dá até para a gente ouvir ele falando assim. Aí me deu vontade de dar esse presente assim para nós todos. Não sei como é que faz esse negócio aqui. Muito obrigada. Me dá um sentimento forte de Vila 11 nesse fluxo do amor desse jeito, para a gente poder lidar dentro desse afeto aqui.
divergir, discutir, conversar, linguagear dentro desse lugar aqui, que me encanta. Sim. E eu estou vibrando, sentindo essa vibração a cada encontro que a gente tem tido. Obrigado por isso. Que bom que você me fez te chamar. Obrigada. Ok, entendi. Agora entendi. Demorei um. Que bom. Fico Muito feliz. bom. Bom, não poderíamos terminar melhor, como Alexandre pôde nos presentear. Então, deixo um beijo grande e estamos em contato e eu já mando um alô com a confirmação do próximo dia e a gente vai seguir, é isso, criando um campo e vamos indo para uns caminhos que a gente não sabe ainda qual é. Um beijo. Bom descanso a todos.